Vamos lá. Vamos começar. 8h20, estamos iniciando o nosso programa Você no Divã. Você no Divã com o nosso amigo e psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia, ouvintes aí da Rádio Net, que já está sendo resolvida a questão. Daqui a pouquinho estão chegando com a gente aí, Bom né? dia aí, os amigos da Biofarma. Biofarma agora que está... Você que pode comprar o presente de Natal também com na Biofarma. certeza. A Biofarma que apoia aí o nosso programa. A Biofarma e também o restaurante Boldrini, não é isso? De vez em quando a gente dá uma pitadinha lá no restaurante Boldrini, aproveite, né? aí, compre o seu presente de Natal na Biofarma e leva o familiar para almoçar no restaurante Boldrini. Ah, mas lá no restaurante Boldrini você encontra aqueles panetone, chocotone. E tem também você tá proibido, né? Não posso. Para mim só o pão com manteiga e o café com leite com adoçante. As colombas, panetone, já estão enchendo os olhos lá no restaurante Boldrini. Bom dia, Facebook, né? A galera que está aí nos acompanhando, né? Aí, pelo Facebook, muito bom dia. Tem gente aí na Suíça, Portugal, o pessoal já está aí bombando aí no Facebook. Lembrando o nosso último programa de 2018, né, Luiz? Isso aí. A gente vai dar uma acelerada aí na programação a partir desta semana, né? Exatamente. E agora com o pessoal as campanhas de Natal, os agradecimentos, né? As reflexões do ano de 2018. Aloísio também... Precisa descansar um pouquinho. Você vai descansar? Eu acho que chega a época das formaturas, né? Tem isso também. Das turmas, né? Semana que vem mesmo. Semana que vem já vai uma turma. É um mês muito corrido, né, Aloísio? Eu vou para Pociúncula semana que vem, já vai ter a formatura de um... Vou lançar uma equipe de psicanalistas no mercado, graças a Deus. E o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje é No Divã com Jesus. Opa! Caramba! Quem não quer, né? Não é? Já pensou? Muitos têm medo, acho, hein? Até porque fala, ele vê senta tudo. Aqui no divã com Jesus, muito ia correr, eu acho. Exatamente. E quanto que no divã com o Aloísio você tem que falar, e para que o Aloísio possa te orientar no divã com Jesus, você não fala nada e ele sabe tudo sobre Deus. Pois é. E ele fala tudo que você precisa saber. Essa é a proposta, né, gente? Mês de dezembro, aniversário de Jesus, essa figura enigmática, esse modelo terapêutico extraordinário, considerados pelos cristãos como o homem-deus, a maior expressão divina na Terra. Já tem 2000 anos que ele esteve conosco e ainda deixa rastros de luz até hoje, e praticamente metade do planeta, mais de 3 bilhões de criaturas, são cristãs. Então, é uma figura realmente enigmática, um modelo masculino extraordinário, um modelo feminino extraordinário. Jesus Cristo conseguiu, mesmo sendo homem, também ter a afetividade da mulher. Então ele é um modelo masculino para o homem. E é também um modelo feminino, porque ele também teve firmeza e protegeu na hora certa. Né? Como desapego, ele dizia, o homem não deve ter uma pedra para reclinar a cabeça. E nunca possuiu nada. Jesus Cristo pregava o evangelho ao ar livre. As pessoas iam até ele. Então é realmente uma figura extraordinária. Nunca teve nenhum cargo sacerdotal. No entanto, o maior modelo religioso da humanidade. Então é uma figura. E a nossa proposta é mostrar, Josi, que o Evangelho ele é também uma proposta psicológica. Podemos extrair das mensagens de Jesus no Novo Testamento, da Bíblia, a gente pode extrair dali uma proposta psicológica. Eu quero até convidar o pessoal do Facebook, o pessoal da rádio, a fazer uma proposta, a fazer uma pergunta sobre uma passagem evangélica. Eu vou deixar aí livre. E a pessoa vai me dar a citação para eu extrair dali a visão psicanalítica daquela situação. Quem quiser fazer através do nosso WhatsApp, 997 16 9278. Então, repetindo, 997 16 9278 é o WhatsApp.
aqui nosso particular, né? No programa Você no Divã. Isso aí. 27, código de área, você que estiver fora aí do município de Alfredo Chaves e quiser participar, pode mandar aí pro WhatsApp aí, pode mandar uma mensagem aí ou um áudio e a gente vai então comentar a sua questão que você trouxer do Evangelho, cita direitinho aí para a gente passar para os ouvintes e para os seguidores aí do Facebook, que a gente vai trazer aí a visão psicológica, a visão psicoterapêutica, a visão psicanalítica daquela passagem evangélica, mostrando que o Evangelho é realmente o maior tratado psicológico da humanidade. Enquanto o pessoal não pergunta, até agora ninguém está perguntando, a gente pode começar falando do próprio Natal em si, né? O mês de dezembro. Por que o mês de dezembro tem essa mágica, Josi? Sabe? A gente fica mais sensível, a gente fica mais preocupado com a família. É o momento em que a gente começa, sabe, a avaliar os nossos equívocos. Mas muitos também, Aloísio, sim, ficam mais direcionados ao Papai Noel, também, aos presentes, sim, à árvore de Natal, exato, a ceia de Natal. Mas é porque tudo isso, sabe, Josi, tem um contexto. Porque são dois lados, né? Claro o lado do comércio, né? O lado comercial e o lado espiritual. Sim, e a gente precisa... E isso não é da agora, sabe, Josi? Não é da agora, não. Vamos pensar aqui. O dia de Natal ele foi definido mais ou menos 100 anos depois da crucificação de Jesus. Assim como o calendário cristão. Por isso que é depois de Cristo, ou antes de Cristo. E quando foi escolhido o dia, curiosamente, o dia 25 de dezembro, Josi, era um dia de comemoração pagã. Então era um dia lá, que eu não lembro qual era o Deus que eles comemoravam. Então era muita bebedeira. É como se fosse um carnaval. Imagina isso, que doideira. O aniversário de Jesus você comemorar num dia de carnaval. Então as pessoas saíam, bebiam, e, enfim, se drogavam. E aí foi no século XII, com Francisco de Assis, que ele vai resgatar o dia de Natal. Chamar os cristãos para responsabilidade. Então, Francisco, para lembrar Jesus, o que ele fez? Ele fazia uma peça de teatro, uma dramatização, contando a vida, o nascimento de Jesus. Essa dramatização de Francisco virou presépio. Então, o hábito da bebedeira, da comilância, também está associado ao feriado pagão, que as pessoas não perderam completamente. Por isso o vinho é muito lembrado no Natal. Né? Com relação ao Papai Noel, São Nicolau, ou o velho Nicolau, como era conhecido, era um velho, um senhor muito generoso, que saía no dia do nascimento de Jesus. Ainda sai, né? Distribuindo presentes. Depois a Coca-Cola deu a ele a roupa vermelha, porque a cor vermelha era chama mais atenção. E hoje, então, é o Papai Noel, o Velho Noel, que a gente chama, né? Que é aí um instrumento do comércio. Eu, durante muito tempo, eu questionei muito essa questão do comércio, mas sabe, José, o ganha-pão de muitos trabalhadores, é quando o comerciante tem a oportunidade de estruturar a sua empresa. Então, e também a oportunidade de você dar presente ao outro. O que não pode é confundir. Eu sempre dizia para os meus filhos, Natal é o aniversário de Jesus. Não confunda com o seu Natal, que é o seu aniversário. Natal significa aniversário. Então, tem esses significados específicos, né? E aí eu gosto muito do presépio. A Jailza gosta muito da árvore de Natal. Então a Jailza já montou a nossa árvore aí, já está lá em casa. Eu fiz uma live ontem já mostrando a árvore de Natal. Então aí a árvore de Natal, que também um símbolo natalino. Mas por que a gente fica assim sensível? Assim, querendo ajudar as pessoas, né? O velho Nicolau, que é o velho Noel hoje, a ceia, que é a alimentação com a família. É porque também a época de Jesus, a Terra, quando Jesus estava para nascer, o planeta Terra, sobretudo aquela parte do Oriente Médio, que era a parte central do planeta,
passou por transformações radicais quando o governo romano, que Roma dominava o mundo, caiu na mão de Otávio, o Augustus, que inseriu o mês de agosto. Júlio César inseriu o mês de julho e Otávio inseriu o mês de agosto, em homenagem a ele. Não ele, eles inseriram em homenagem a ele. Então o mês tinha 10 meses, agora tem 12. E Augusto, a transformação foi tão forte que ele foi chamado Príncipe da Paz. Título dado também a Jesus. Então era Otávio o Príncipe, o Augustus, o maior. O Otávio, durante o governo dele, ele fez cessar todas as guerras de Roma e investiu muito na arte, na cultura, na paz, no amparo à pobreza. Então ali a gente percebe que é como se o terreno estivesse preparando para receber Jesus, que nasce numa manjedoura, nasce no meio dos animais, de pessoas simples, de pessoas pobres. Então você vai ver Jesus já nesse contexto aí. Então só para a gente entender. Chegou alguém com alguma pergunta? Tem alguém perguntando aqui como o homem escreveu os evangelhos. Uma boa pergunta. Mais ou menos no século IV da era cristã, a partir do ano de 390, quando Teodósio, imperador de Roma, transforma... Porque até essa data, Josi, os cristãos eles eram perseguidos como bandido. Vai lembrar que Jesus era considerado um bandido. Ele teve que pagar com a pena de morte na cruz, que era uma punição para os marginais, assassinos, ladrões. Então foi assim que Jesus saiu da terra. Mesmo assim tem esse amor imenso por nós. E aí... o que acontece? Eles passaram a sacrificar os cristãos. Então os cristãos eram colocados em arenas para serem devorados por feras, por leões. Deixavam os leões famintos, sem se alimentar durante dias, e soltavam os cristãos para que os leões devorassem. E conta a literatura cristã que quando o cristão ia ser devorado pelos leões, ele ia sorrindo, num semblante de paz, de tranquilidade. Isso deixava a plateia, porque era como se fosse um grande teatro, né? O Coliseu, as pessoas sentavam naquele grande teatro, que é lindo, eu já estive lá em Roma, para poder assistir o espetáculo, que ela vê as pessoas serem devoradas. Quer dizer, as pessoas ainda hoje tem pessoas muito ainda brutas, né? Que ficam até de madrugada, por exemplo, vendo aquelas lutas violentas em que um quase mata o outro. Naquela época era assim. E aquela multidão assistia as pessoas serem mortas. Só que, para a surpresa dessa multidão, as pessoas iam com um semblante tranquilo. E aí, isso provocava curiosidade. E com a morte de um cristão, saíam 100, 200, 1000 pessoas convertidas. Então esse movimento que era para poder acabar com o cristianismo, acabava sendo um grande marketing. E em pouco tempo, os cristãos eram maioria em Roma. E aí Teodósio, muito sábio, percebendo que eles eram maioria, torna o cristianismo a religião oficial de Roma. No ano 330, já não era mais crime ser cristão. A partir do ano 390, o cristianismo se torna a religião oficial. E aí o imperador manda compilar os escritos que se referem a Jesus. Não são os escritos de Jesus, que Jesus não escreveu nada. Ele viveu, ele falou e alguém registrou. E aí, então, resolveram que os livros que estariam ali organizados seriam os 4 evangelhos: Lucas, Mateus, Marcos e João. Mas existiam outros. Existe, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, né, que está aí nos museus católicos, que é um evangelho extraordinário, demonstra intimidade com Jesus. Só que, como o grupo era patriarcal, era interessante que tivesse só homens. Então foram os 4 que puderam ali estar. Lucas era médico, João era muito jovenzinho quando registrou. Então João tinha 14 anos quando ele registrou o evangelho. Então o evangelho de João é muito afetivo. Dizem que está muito presente a fala de Maria, mãe de Jesus. Porque João, ele viveu com a mãe de Jesus. Todo mundo sabe que lá no evangelho, aos pés da cruz, dos apóstolos, só tem ali João. E aí Jesus olha para João e diz a ele: filho,
cuide da sua mãe, aí está a sua mãe. E fala, mãe, aí está o seu filho. Então ele pede a João para cuidar da mãe dele, da Maria, e pede a Maria de Nazaré para cuidar de João. Então ali, e João, então já demonstra ali uma intimidade de João, o menino, o adolescente de 14 anos, com Maria de Nazaré. E aos pés da cruz ali, só os três, ele, a mãe de Jesus e a Maria Madalena. Daí o evangelho de Maria Madalena ser tão cobiçado, porque ela também demonstra uma intimidade muito grande com Jesus. Tirando aí, claro, aquelas maluquices do Código da Vinci, de que ela era casada com Jesus e tal. Eu acho muito interessante essas pessoas polêmicas que querem dar uma vida humana, muito humana para Jesus. Na verdade, talvez seria denegrir a imagem? Não sei se eles querem denegrir ou se eles querem colocar Jesus no entendimento deles. A psicanálise chama isso de projeção. Eles falam de Jesus o que eles são. Então, quando eles falam que Jesus transava com Maria Madalena, é que se fossem eles no lugar de Jesus, eles fariam isso. Então, não dá para a gente analisar um modelo psicológico tão perfeito, tão longe da gente como Jesus. Jesus era um ser não neurótico, talvez o único na humanidade. Todos os demais, todos nós somos neuróticos. Então foi assim que foi compilado os evangelhos, o Novo Testamento. E provavelmente o Velho também. Então, para os evangélicos, são 7 livros a menos que os católicos. Então, mas é assim que foi composto o evangelho, entendeu, Josi? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguém da internet que fez alguma pergunta, que eu hoje me propus a fazer. Mas se não tiver, eu estou com a passagem aqui na ponta aqui da língua. Acho que não, né, Josi? Não. Isso aqui não é pergunta, não. Eu estou sem Não. Então vamos lá. Só está dizendo aqui... Um abração, meu irmão. Mogas, Francisco Mogas. Francisco Mogas. Português, meu amigo português. Já está na minha agenda nas terças-feiras, estou contigo. Beijos a toda a tua família. Legal. Muito obrigada, Francisco. Descontando aí, né, Chico? Eu chamo ele carinhosamente de Chico. Francisco Mogas é lá de Santarém, Portugal. Francisco Mogas... por isso que ele falou aí do bacalhau. Bacalhau, pois é. O Francisco Mogas tem um carro... Ele é vingativo, viu? Maldade. Ele ouviu a gente falar aqui do panetone de chocotone e falou logo do bacalhau dele. Bacalhau, que é uma maravilha, né? Ele tem Vamos fazer uma troca aí, Francisco. Ele tem um carro elétrico, Josi. O carro não faz barulho. O gasto dele é zero, porque é elétrico. Nem lubrificante o carro gasta, porque não tem aquele motor do carro a gasolina. E é uma coisa extraordinária. Eu viajei lá com ele. Obrigado, viu, meu amigo, pela audiência aí, Chico. Vamos falar então daquela passagem belíssima do Evangelho, que para mim é Mateus ou João? Eu não sei de cabeça se é Mateus ou João 14, 23. Mateus, né? Acho que é Mateus. Eu não estou com a Bíblia aqui para eu confirmar. Então diz assim, eu acho isso extremamente poético. Diz assim, por que vos inquieteis? Olhai os pássaros. Olha como Jesus será poético, didático, um verdadeiro modelo pedagógico. Olha só, a Josi está conferindo ali. É isso aí, Josi. Ou é Mateus ou é o João. Sei que é 14 e 23. Eu acho que é João, você acha que é Mateus. Então, diz assim, olhai os pássaros. Por que didático isso, gente? Porque Jesus, ele falava, Josi, daquilo que era cotidiano da pessoa. Qual capítulo, desculpa? Eu pensei em João 14. Deixa eu ver, conferir o Mateus, que já está na mão aqui. João 14, 15 e 23. Observai os pássaros. Então, Jesus utiliza, gente, as coisas do cotidiano. Deve ser João. Do cotidiano. Acho que é João 10, 14 e 23. É do cotidiano. Então, por exemplo, se Jesus fosse falar para mecânicos, ele ia falar assim, observe o motor. Não é legal isso? Se ele for falar para cozinheiro, ele fala assim, como você faça como o fermento que leveda a massa. Se ele fala para cozinheiro, ele fala, vós sois o sal da terra. Não é legal isso? Quer dizer, você fala numa linguagem. Se ele fala para criança, ele vai usar dos modelos da criança. Eu estava agora há pouco com a minha netinha Paula Vitória, por quem eu sou profundamente apaixonado, né?
com certeza vai ser uma comunicadora aí, e para mim é uma honra saber que tem alguém vai seguir os meus passos, o vovô fica todo bobo. Mas, então, quando eu converso com Paulo Vitória, eu tento usar elementos da infância, e Jesus fazia isso. Então ele fala, olha o pássaro. Quem é que não conhece pássaro? Né? Observai os pássaros. Uma linguagem simples, né? Simples. Diz assim, eles não fiam, eles não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, demonstrando que ele conhecia o texto sagrado dos judeus, a Torá, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um pássaro. Imagina os pássaros coloridos, não é? É rica. E aí, por que Jesus cita Salomão? Porque Salomão, Josi, era famoso pelas vestes. Ele era muito vaidoso. Era como pavão. Ele mandava comprar tecidos de longe. Por quê? Porque Salomão tinha muitas esposas. Tinha 300 esposas. Tinha 700 amantes. Isso quer dizer que se Salomão dormisse com uma mulher por noite, ele levaria 3 anos sem repetir. É uma questão de Salomão. Mas Jesus utiliza o exemplo do Salomão. Nem mesmo Salomão, em toda a sua riqueza, glória, se vestiu como um pássaro. Na verdade não é pássaro, é lírio, eu estou confundindo aqui. Vosso Pai Celestial não deixa o pássaro morrer de fome. Observai o lírio. Por que o lírio, gente? Porque o lírio nasce no paú, nasce no lodo, nasce na parte podre da terra. E o lírio é lindo. E ele fala, nem mesmo, agora sim, nem mesmo Salomão se vestiu como lírio. E aí a passagem continua. Olha como essa passagem é psicológica. Se vosso Pai Celestial não deixa morrer de fome o pássaro, que não planta, não deixa morrer o lírio, que não tece, que são seres inferiores, como deixará perecer vós, que sois seres superiores? Vamos pensar o lado psicológico disso aí. O que Jesus está falando assim? Está dizendo para você assim, Josi, tenha autoestima. Você é linda. Você é o lírio. Aí você fala assim, mas se ele estiver deitado no divã de Jesus, você fala assim, mas Jesus, eu andei fazendo umas coisas que eu até me envergonho de falar. Eu nem vou falar para o senhor. Mas não precisa, porque ele sabe. Então ele levanta a sua autoestima, ele diz, não se preocupe, querido, você pode estar com o pé na lama. Mas você é bonita, você é um lírio. Então ele está levantando ali a autoestima de quem está do lado dele. Porque a tendência, Josi, é quando nós cometemos algo que a nossa consciência nos condena, nos sentimos muito mal. E aí, a nossa autoestima arrasta no chão. Se a gente tem consciência. Quem não tem, o sociopata, o psicopata, ele vai continuar cometendo ali os crimes dele. Mas a pessoa que tem consciência, ela fica mal. Sabe, essa pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui. Uma pessoa cometeu um aborto. Então ela chega ali muito mal. É claro que não foi só ela. Se a mulher cometeu aborto, teve o pai da criança também, que também cometeu aborto. Mas geralmente recai sobre a mulher. Tem também a enfermeira que ajudou a fazer o aborto. Tem o médico que conduziu o aborto. Eu até considero muito mais criminosos essas pessoas terceiras do que a mãe. Porque a mãe está frágil ali. No entanto, ela também autorizou, então ela também é cúmplice. E aí ela chega e diz, não tem jeito para mim. Não tem salvação para mim. Eu sou uma criminosa, eu matei o próprio filho. E aí Jesus diz, não se preocupe. Tudo bem que você está na lama. Veja que ele não nega, ele não desconsidera. Deixa eu tirar aqui para atrapalhar a filmagem. Não desconsidera o erro da pessoa. Mas ele fala, o lírio é lindo. Você é linda. E aí a pessoa diz assim, mas Jesus, eu não sei. Eu não tenho feito nada que presta nessa vida. E ele fala, olha o pássaro. Ele também não planta. Mas Jesus, eu estou com um problema financeiro, sabe por quê? Sabe por quê, Senhor? Eu estou desempregado.
Ele fala, mas o pássaro não planta, você não vai passar fome, tenha fé. Então, olha, ele começa a frase dizendo, não vos inquieteis, não vos preocupeis. De onde nasce a inquietação, Josi? A inquietação nasce da ansiedade. Então é um tratado para a ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que era presente na época de Jesus. Hoje quase a gente não vê mais gente ansiosa, né, Josi? Quase não tem mais. A Josi estava falando a questão das redes sociais, como isso faz a gente ficar ansioso. As mídias, né? As notícias na televisão. Minha irmã esse dia ligou no canal de TV aberta. Ligou não. Estávamos eu e ela na casa dos meus pais gostam. E ela falou, Luísio, eu estou vendo esse jornal aí, até agora foram 5 assassinatos, 3 casos de corrupção, 3 tráfico de droga. Meu Deus do céu, eu estou comendo o quê? Ah, eu vou desligar. Então, assim, a mídia contribui muito para um processo de construção de ansiedade coletiva. Hoje, a ansiedade na Terra, não é só no Brasil, é uma pandemia. É uma epidemia numerosa, sem nunca ter visto. E Jesus fala, por que você está ansioso? Aí você fala, porque eu não sei, amanhã eu não fiz plano de saúde, e se eu ficar doente? Ele fala, mas o passarinho não faz nada, e Deus cuida dele. Nunca deixa ele passar fome. Então ele está tratando ali da ansiedade. E aí você fala, mas Jesus falou isso, Aloísio, há 2018 anos atrás. Mas é um tratado atual. Porque nós somos de uma sociedade profundamente ansiosa. Qual é a grande consequência da ansiedade? Quando eu me preocupo em demasiado com o futuro, eu me desligo do presente, que é o único tempo real. É o único tempo que eu tenho acesso. Futuro e passado são coisas do inconsciente, não são coisas do mundo objetivo. Então, eu saio do mundo real e vou para o mundo do futuro. Me teletransporto para o futuro. Eu perco a conexão com o mundo real e aí, Josi, do futuro eu volto para o passado. E o passado é o quê? Depressão. Então, a sociedade hoje é a sociedade de ansiosos e depressivos. E o que Jesus diz para o depressivo? Ser lindo, rapaz. Uma característica básica do depressivo é a baixa autoestima. Você é lindo, levanta daí, você é um lírio. Ah, mas eu estou aqui na depressão, minha mulher me largou, perdi o emprego, meu marido foi embora com outra. Jesus diz, calma, você é lírio. O lírio nasce no meio do lodo. Ah, mas aí você parte para a ansiedade. Mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu tenho que pagar a prestação do carro e eu não tenho nem um tostão. O pássaro não planta, meu filho. E Deus não deixa o pássaro morrer de fome. Veja que tratado psicológico. Mas Jesus é mais expressivo ainda. Ah, Luiz, isso aí é interpretação psicológica sua. Para você é fácil, porque você é psicanalista. Não, Jesus vai direto. Qualquer pessoa aprende. Ele fala assim, não vos preocupeis com o dia do amanhã. Caramba, que mensagem mais direta que isso? Preocupar. Olha que doideira. Não existe preocupar. Existe ocupação. Se você perguntar, Luísio, qual é a sua ocupação? Eu sou psicanalista. Então, os nossos certificados lá da escola saem de acordo com o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Então, ocupação, José, é presente. É fazer. Nesse momento, agora há pouco o telefone tocou e eu dispensei a chamada, porque eu estou ocupado fazendo o programa no Divã com Jesus, junto com a Josi. Então, isso é ocupação. Agora, como é que eu vou fazer pré-ocupação? Como é que eu vou ocupar-me no futuro? Só se eu fizer igual aquela máquina, aquele filme, né, De Volta para o Futuro. Tiver uma máquina que eu vou me teletransportar para o futuro, mas fora isso, não tem como. Então, a palavra preocupar é uma palavra maluca.
Então Jesus diz, por que vos preocupeis com o dia do amanhã? Mas aí ele é mais didático ainda. A cada dia basta o seu mal. Porque a nossa preocupação com o dia do amanhã, querido ouvinte, querido amigo do Facebook, a nossa preocupação com o dia do amanhã não é com a coisa boa do dia do amanhã. Entendeu? Aí imagina falar assim, ai meu Deus, estou tão preocupado com amanhã, que eu vou estar com o bolso cheio de dinheiro, que eu vou estar com muita saúde, que a minha família vai estar todo mundo muito bem. Eu estou tão preocupado. Alguém preocupa assim, Josi? Não. Qual a preocupação? Ai meu Deus, será que eu vou ter um câncer? Se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? Se eu precisar de médico, eu não pago o plano de saúde. Eu não fiz o seguro do carro. E se o carro bater? Isso é verdade. Eu não fiz mesmo não, gente. É verdade. Então, não que isso seja uma sugestão. Como é que eu vou fazer? Aí Jesus disse, olha o pássaro. Ele não planta. Então ele disse, não vos preocupeis com o dia do amanhã. A cada dia basta o seu mal. Amigo, se você vai... e se eu ficar desempregado? Deixa eu ficar desempregado primeiro, depois você resolve. E se eu passar fome? Deixa passar fome primeiro, depois você resolve. Eu conheci um morador de rua que morou na rua 12 anos. E aí eu entrevistei ele na ocasião. E eu falei com ele, como é que é? Porque esse morador de rua, José, ele era diferente, ele não bebia. Incrivelmente ele não bebia. Eu falei, mas por que, Luiz, incrivelmente? Está dizendo que todo morador de rua bebe? Não, eu estou dizendo que era difícil morar na rua e ficar sem beber. Porque quando você está com frio, como é que você dorme? Mas esse não bebia. E não pedia também. Ele não pedia, ele não esmolava, ele não incomodava ninguém. Mas como é que a pessoa mora na rua? Pelo contrário, ele ainda ajudava os amigos. E aí eu perguntei a ele, como é que você faz? Ele falou, rapaz, eu não sei. O que eu sei é que todo dia alguém me oferece um prato de comida. E para mim o que vale é o hoje. Aí eu falo, mas será que alguém vai me oferecer? Vai, porque me ofereceu hoje, me ofereceu ontem, me ofereceu anteontem. Então eu nunca passei fome morando na rua. Então, Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Caramba. É um tratado de ansiedade. Tá uma pergunta na live aí. Olha, vamos ver? Olha só que tratado. É ou não é, gente, um tratado psicológico para a ansiedade? É você no divã de Jesus falando para ele das suas preocupações, das suas ansiedades. E tem gente que mistura problema com preocupação. São duas coisas diferentes. Problema, Josi, é o presente. Preocupação é o futuro. Problema então, é o que você tem que resolver. Que você tem que resolver. A preocupação é o problema que você está procurando, né? E eu acho que fica melhor assim, exatamente. É o que nem vai que vir. Você procura, e que às vezes nem vai vir, Josi. Entendeu? Às vezes nem vai vir. Eu não sei se você lembra, pessoal, quando surgiu a AIDS, falaram que no ano 2015, 90% da humanidade teria AIDS. Nós estamos em 2018. Não aconteceu nada. Eu acho que vem caindo os índices. Está caindo o índice. Aquele Thomas Malthus, fez a previsão PA e PG, que é verdade, que a população crescia em PG, enquanto a produção crescia em PA. Eu sei, o que é isso? Progressão aritmética e progressão geométrica. Traduzindo seria PA, seria o seguinte, segundo ele, a produção, e a verdade, crescia assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isso é PA. E a população crescia em PG, que é 2, 4, 8, 16, 20, 32, 64. Crescia mais que a produção. Então, ia chegar uma coisa, e chegou um momento que ia ser insuportável. E ele previu, inclusive, que as pessoas começariam uma a comer a outra, a devorar a outra. Era o cálculo dele como matemático. Só que ele esqueceu das guerras, das doenças. E mais do que isso, da tecnologia que o homem iria desenvolver. Sabe quantos por cento da população mora no campo hoje, Josi? 1% da população mundial mora na roça. E esse 1% sustenta os sem vergonha, incluindo eu, dos 99% da população que mora na cidade. Sabe por quê, gente? A máquina não fabrica alimento. Ela aumenta a produção.
Então, Malthus não calculou isso. Estamos aqui. Então, não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia da manhã. Então, inquietação, preocupação, tem a ver com a ansiedade. Problema não. Problema é problema, né? Seu carro deu um problema no motor. É um problema. O que você tem que fazer? Vai atrás do mecânico, etc, etc. Aí o mecânico vem, você está desesperado, meu Deus. Quanto será que ele vai cobrar? Tem até a técnica, Josi. Sabia? Tem a técnica de marketing. É mecânico e dentista, eles têm uma técnica. Isso eu estava aprendendo com um amigo que é dentista. É o seguinte, você chega lá no dentista ou no mecânico, ele fala assim, bom, normalmente, o carro como o seu, o defeito fica em torno de 5 mil reais. Você fala, ui, como é que eu vou fazer para pagar? Mas, no seu caso, como você me acionou com rapidez, eu acho que, pelo jeito aqui, o estrago deve ter ficado na faixa de 2 mil reais. Você fala, graças a Deus. Aí ele fala assim, bom, o conserto vai ficar por 500 reais. Você fala, eu pago agora. Então é uma técnica para poder, né? Então, o problema, às vezes, ele é infinitamente... Aliás, às vezes não, na maioria das vezes, ele é infinitamente menor do que o que você imagina. E tem mais. Às vezes o problema resolve por si mesmo. Você chama o mecânico vai lá, encosta um fio no outro, você bate a chave, o carro pegou. Aí ele fala, quanto é? Ele fala, nada não. Então assim, sabe? Então o problema, a maioria das vezes, ele se resolve por si mesmo. E há preocupação. Preocupação é terrível. Ah, eu não sei se meu filho vai casar. Eu vejo meu filho, não quer nada com nada. Meu Deus, mas aí vamos esperar primeiro, né? Qual a idade do seu filho? Ele tem 6 anos de idade. Mas como é que eu vou em casamento com quem tem 6 anos de idade? Uma vez uma mãe me procurou desesperada, achando que... É sério isso. É uma médica desesperada, porque o filho era gay. Aí eu disse, mas qual o problema de ser gay? Ah, Luiz, mas não é, não sei o quê. Eu falei, você está avaliando pelo seu mundo. Às vezes a pessoa se identifica com sexo da mesmo gênero. Aí eu disse, qual a idade do seu filho? Ela falou, tem 6 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, seu filho é criança. Ele não é gay não, querido, ele é só uma criança. Então você quer dizer que ele não vai ser gay? Não, eu não posso dizer nada com relação a isso, que o futuro pertence a Deus. Percebe como é uma coisa muito... Isso é preocupação. Preocupação é o futuro. Problema é presente. Então, vamos focar no problema? Vamos resolver os problemas? O que tiver ao nosso alcance? E vamos deixar a preocupação para lá. Contar uma passagem dessa semana. Eu tive em Vitória, né, com a dona Santinha para cirurgia. Fomos a Vitória. Quando retornamos, eu levei ela na casa da filha, né, onde ela está lá em recuperação e tal. Quando eu fui vir embora, o carro não pegou. Nossa. O carro deu defeito. Aí, ela ficou maluca. Meu Deus, já pensou se é lá? A gente estava agora lá em Vitória, se dá problema. Mas não foi lá. Mas não deu. Aí peguei a moto da minha cunhada e vim embora. Ela ia ficar lá, tranquilo. O carro ficou lá, depois Sérgio foi com o mecânico buscar o carro, no problema no alarme e tal. Ela me ligou ontem. Eu estava aqui pensando, se esse carro tivesse dado problema... Ela ainda estava pensando uma semana depois. Lá no estacionamento do hospital. Nossa, ela vai começar pensando em cada situação. Pois é. Aí eu falei assim, e daí? A gente descia a ladeira, pegava um ônibus e vinha embora. De ônibus. Não! Mas a gente ia deixar o carro lá no estacionamento? Ué, quem ia querer um carro quebrado? Se eu não pude ligar ele para vir embora, meu ladrão, deixa o carro lá. Ele estava guardado no estacionamento. Mas é isso, sabia? Ela é uma amostra, Jô, de como nós somos hoje. Então a mente criativa, ela vai elaborando. E se... E aí é legal quando a gente responde para a própria mente, num processo de diálogo íntimo. Não, aí... Não, e ela já falou comigo. E se você tiver câncer, faz o tratamento. A maioria dos casos de câncer hoje tem cura. E se não tiver cura? Bom, não tiver cura, a vida é imortal. Eu vou para Deus. E se sendo que Deus não quiser, bom, aí eu não posso fazer nada. Mas enfim, entendeu? O máximo é a morte. Fora isso, mas se você ficar desempregado, bom, eu vou trabalhar por conta própria, vou vender salgadinho na praia, vou vender picolé, vou fazer chup-chup, sei lá. Então a gente, sabe, você vai respondendo para poder ir matando essa inquietação, porque a inquietação trabalha com a não resposta. Então a resposta é tranquila, levando em conta, sobretudo, a fé em Deus.
Isso é o ponto. A gente acha que fé em Deus é delegar para Deus o que nós precisamos. Então, eu tenho fé em Deus. Um amigo meu dizia, eu tenho fé em Deus, Aloysio, que no ano de 2018 você vai ficar rico. Aí a fé dele não funciona, não. Então, assim, eu tenho fé em Deus que meu filho vai passar no vestibular de medicina. Não, você não tem fé. A fé não é para isso. Fé em Deus é assim, tenho fé em Deus que vai acontecer o melhor para mim. Porque é Deus que é o melhor para mim. Eu tenho fé em Deus que vai acontecer o melhor para o meu filho, que Deus quer o melhor para ele. Agora, eu não sei o que é o melhor. Eu posso estar errado. Eu posso achar que é uma coisa e ser outra. Né? Vamos ver qual é a pergunta que está aí na internet? Vamos lá. Eu vi que está ali na sua live. Vamos lá. Sobe aí. Pergunta na frase de Mateus 11:30. Legal, estão citando aí. Vê pra gente aí. Vamos ver se eu subir aqui. Opa, apertei a tecla errada. Espera aí, pessoal. Já vou acertar aí, pessoal do Facebook. Pronto, acertou. Vamos subir aqui para poder achar a pergunta. Não. O evangelho. Não. Buscar e achareis. Não, acho que está para baixo ainda. Tem mais. Olha lá, na frase. Pergunta. Na frase de Mateus, é do Chico. Na frase de Mateus, pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Qual é a visão psicológica desta frase? Então, meu jugo é suave, meu jugo é leve, meu jugo é bom. 30, né? Vamos ver lá, vamos mudar. Ó, tá conferindo aqui, 11. Viu? Ah, tá. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve, que legal. Jugo é suave. O que é jugo? Só pra gente entender. Jugo, a gente pode entender como julgamento, mas não é isso não. Mas também pode ser também. Quer dizer, o julgamento de Jesus é suave. Então, quem espera ser condenado por Jesus, relaxa. Relaxa. Eu sei que tem muita gente que prega dizendo, não, porque Jesus vai te mandar para o inferno. Não, isso é ele que quer fazer isso, não Jesus. Ele está dizendo ali que ele é suave. Mas a Luísa, ele matou 10, mas o jugo de Jesus é suave. Ah, mas aí não é justo para você. Se você estivesse no lugar dele, você ia querer que fosse suave. A gente quer que o outro seja rigoroso, mas quando é com a gente, é diferente. Então, mas jugo no caso aí, como Jesus utilizava a figura simbólica, usando o cotidiano das pessoas, jugo é aquele negócio que prende no pescoço do boi. A canga. A canga. Isso é jugo. Que é para o boi carregar o peso. O meu jugo é suave, quer dizer, não machuca. Quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, seja qual for a religião, seja evangélico, seja católico, seja espírita, sendo cristão, quando você estuda, ou ateu também, tem ateu que estuda o Evangelho, quando você começa a estudar o Evangelho de Jesus, você vai percebendo que a sua vida fica mais suave. As cangas que estão sob nosso pescoço, qual é a canga, Josi? O trabalho profissional, os compromissos que a gente assume, que são cangas, ou seja, obrigações que eu tenho que cumprir. Fica suave. Por quê? Você percebe, você leva tudo com muita tranquilidade. Hoje eu acordei às 5h30. Eu podia acordar e dizer assim, meu Deus, eu queria tanto ficar na cama. E essa noite foi tão fresquinha, né, por aqui, lá em Guarapari estava muito fresquinho. Ou eu posso fazer assim, que dia lindo, graças a Deus que eu vou trabalhar. Vou me comunicar com as pessoas sobre o Evangelho. E aí eu chego na padaria, Josi, e podia falar assim, mas como essa moça demora para me atender? Ou então eu posso dizer assim, como essa moça é gentil, acordou de madrugada para estar aqui para me servir. Então é a gratidão. Então quando a gente utiliza da gratidão, o jugo se torna suave. As cangas deixam de ser cangas. Imagina uma canga de madeira com aquela quina sem limar, a cruz, né, em cima do seu pescoço. Agora imagina uma cruz, uma canga
de colchão, com travesseiro na quina, macio, encaixando o seu pescoço, mais leve, porque ela é feita com policarbono, né, assim, né, que as bicicletas agora são, a bicicleta na minha época era de ferro, era pesada, agora as bicicletas são de policarbono, por isso que os caras sobem ladeiras pedalando. Como é que ele consegue? Eu tinha que descer da bicicleta e empurrar, porque as bicicletas são de policarbono. Então o jugo de Jesus é de policarbono, é suave, não machuca. Então a gente passa a olhar a vida de uma maneira diferente. E o fardo é leve. O fardo aí são as coisas que a gente não consegue se livrar delas. As culpas. Então você passa a não ter mais culpas. Mas como assim? Como assim, Aloísio? Porque quando você estuda o Evangelho, você desenvolve o processo da humildade. O culpado é aquela pessoa arrogante. Ela diz, eu não devia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso. Por que você não devia? Por que você não podia? Porque você se acha maior do que você verdadeiramente é. Diante de Deus nós somos pequenos. Mas entre nós somos grandes. Vós sois luzes, disse Jesus. Mas vós sois deuses. Mas esses deuses que Jesus se refere é o D minúsculo. Não é o Deus criador. Então a gente entrega na mão de Deus e aí, olha, fosse hoje eu não faria. Mas é o que eu tinha para a época. Uma senhora me procurou no consultório. Ela cometeu 11 abortos. Ela matou 11 filhos. Ela se prostituiu dos 13 aos 29. 16 anos de prostituição. E não era prostituição, Josi. Não era prostituição no prostíbulo, não. Ela era prostituta rica, garota de programa. Ela acompanhava ministros, deputados, empresários. Às vezes o empresário ia visitar a família, um empresário jovem, contratava para ela se apresentar como a namorada dele. Poliglota, falava várias línguas. Filha de família rica, então ela sabia lidar com os talheres, ela teve formação de etiqueta, portanto, uma pessoa educada, mas se prostituiu durante 16 anos. Cometeu 11 abortos. E todas essas informações ela me deu a partir de um sonho. Ela sonhou com 11 pés de cebolas. E quando ela ia puxar a cebola, olha aí de novo a característica. Então, se eu estou falando para um pessoal, quem está na roça sabe o que eu estou falando. Quando ela foi puxar a cebola, ela fica debaixo da terra. Uhum. Quando ela foi puxar o pé de cebola, no lugar da cebola estavam placentas com o bebê dentro. E eram 11. Aí eu disse, isso tem algum significado para você que eu não sei. Por que placentas? Por que debaixo da terra? Aí ela falou, porque eu matei 11 crianças. Debaixo da terra significa morto. Então, por isso que a cebola é debaixo da terra. E a placenta ali representa os filhos que ela tirou. E ela estava muito mal. Financeiramente, ela está rica. Uhum. Mas, do ponto de vista emocional, ela estava um caco. Só que, aos 29 anos, ela conheceu um homem trabalhador que ela não conheceu fazendo programa, então ele não sabe do passado dela, pouca gente sabe, e ele se casou com ela, e ela tem um filho, uma filha pela qual ela é apaixonada, e ela disse para mim, depois que eu conheci meu marido, nunca mais eu me prostituí. E a culpa dilacerava aquele coração. Aí eu disse a ela assim,
eu conheço uma pessoa igualzinha a você, que é muito próxima de Jesus. Ela falou, é mesmo? Mas Jesus aceitou uma mulher que se prostituiu? Eu disse, ele aceitou. Eu te digo, era muito amiga dele. Tão amiga dele que foi uma das 3 pessoas que ficou aos pés da cruz quando ele foi condenado à morte. Ela disse, quem? Eu falei, Maria Madalena. Sabe quem é Maria Madalena hoje? Ela é a santa protetora das famílias. Ela disse, mas eu não sou Maria Madalena. Eu disse, se fosse hoje, você faria de novo? Ela disse, de jeito nenhum. Veja, você tinha 13 anos. Se com 13 anos você começou a se prostituir, 13 anos está entrando na adolescência. Isso quer dizer que você é histórico de abuso sexual. Aí ela começou a chorar. E aí ela foi contar que ela foi abusada sexualmente. Ela não lembra. Desde que ela lembra, o pai abusava dela. Para você ter uma ideia, a lembrança mais remota dela era engasgando com o esperma do pai na própria boca. Ela bebê ainda. Devia ter 1 ano, 2 anos de idade. Então ela foi empurrada para esse processo. E aí Jesus vai condenar essa mulher? Não vai. O fardo é leve. O que Jesus vai dizer para ela? Venha cá, minha filha. O que importa é o que você faz hoje e não o que você fez. Isso é extraordinário, porque isso tira o remorso, a culpa. Eu não estou dizendo que a pessoa que praticou o crime tem que ficar fora da cadeia, não. Mas isso é um problema com a justiça dos homens. A consciência dele tem que saber que ele praticou o crime, que ele vai responder. Mas ele tem que ter uma esperança de que ele pode fazer diferente. Nós estamos falando de mudança, né? Do arrependimento. Porque a pessoa que não se arrepende, Jô, nem culpa ele tem. São os psicopatas. São sociopatas. Não tem compaixão do outro. Eu estou falando de gente verdadeira. Não estou falando de psicopata. Não estou falando de sociopata. Estou falando de corrupto, que tira a merenda das crianças da escola, que tira a verba dos pobres que morrem na saída dos hospitais. Estou falando desse tipo de gente, não, pessoal. Que tira esse dinheiro para tomar uísque, para andar de iate, para viajar para Nova York, Paris, Londres. Não. Eu estou falando desse tipo de gente, não. Estou falando de gente séria, de gente que se arrepende, de gente que quer ter uma vida mais tranquila. É disso que eu estou falando. E para esses, o fardo de Jesus é suave. Por exemplo, Jesus foi condenado ao lado de 2 ladrões. Um deles debochou de Jesus. Você não é o Nazareno, não é o mestre? E o que você está fazendo aqui no meio de nós? Um dos ladrões fez isso. O outro ladrão, o Dimas, disse assim, não diga isso. Eu e você sabemos que nós cometemos crime. Esse homem não, ele é justo. E olhou para Jesus e falou, Senhor, lembre-se de mim. E Jesus disse, te digo, ainda hoje, que estarás comigo no paraíso. Ele prometeu isso para aquele cara que estava ali condenado a pena de morte. Sabe Deus o que aquele infeliz não fez, ou que talvez fez também. Porque também a justiça a justiça dos homens, às vezes, é muito parcial. Eu confesso a você que eu tenho dificuldade de aceitar algumas coisas da justiça. Uma juíza lá do interior de São Paulo que mandou soltar 4 acusados de tráfico de seres humanos. Os caras prometem uma carreira aos travestis, depois mandam eles para Milão. Eu conheço Milão, tenho muitos amigos em Milão, deve ter gente de Milão aí me assistindo. Manda para Milão para se prostituir. Manda para a Suíça para se prostituir. E exploram essas criaturas. A Polícia Federal colocou 50 policiais disfarçados para estudar, para investigar esse caso que durou 5 anos. 5 anos de investigação. Olha o quanto gastou de verba. E aí a polícia investigou profundamente, que a Polícia Federal, quando quer, faz coisa fantástica, e aí desbaratou a quadrilha e prendeu os 4 chefes. O que a juíza fez? Soltou os 4 e não deu ainda proteção para os testemunhas.
Então os caras estão soltos para continuar a praticar o crime. Que juíza é essa? E eu fiquei pensando, gente, por que a juíza fez isso? Porque o travesti, ele tem contato com clientela. Será que essa juíza tem um marido que a atraiu com travestis? Será que ela tem uma dificuldade qualquer? Não sei. Porque é a cabeça dela, não sei o que ela fez para decidir, mas que é estranho, é. Mas a justiça de Deus é diferente. A pessoa responde. O criminoso que não se arrepender, ele responde. E aquele que se arrepende também responde. Só que o que o apóstolo Pedro fala? O amor cobre multidão de pecados. É muito melhor você ter um ex-ladrão fazendo o bem, ajudando as pessoas, do que ter um ladrão preso com risco de fugir. É a lógica. E Deus não é burro. A lógica divina é muito mais perfeita que a nossa. Então é nesse sentido que Jesus fala, o meu fardo é suave. Eu não te condeno. Ele não condenou a mulher adulta. Lembra a mulher que traiu o marido? Uhum. Não te condeno. Mas também não chancelou. Continua traindo seu marido. Não. Vá e não tornes a pecar, para que coisa pior não lhe aconteça. O que ele disse para essa mulher? Da próxima vez eu posso não estar aqui. Uhum. Como é que vai ser? Então é nesse sentido. É por isso que ele é um divã, entendeu, Ju? Você vai para lá. Quem é que vai para o divã? Quem quer mudar de vida. Ah, minha mãe está com depressão. O que eu faço, Aloísio? Ou então a pessoa fala, o que eu faço, doutor Aloísio? Eu digo, leva um psicanalista. Você mora onde? Ah, eu moro em tal cidade. Como eu tenho gente que formou comigo em tudo enquanto é parte do mundo, eu tenho psicanalista que formou comigo na Flórida, em Boston, na Suíça, na Bahia, em Pernambuco. Então, aonde a pessoa, eu moro, vamos supor, eu moro em Caruaru. Aí eu vou dizer, vou te passar o contato do doutor Samuel, da doutora Fátima, né? Eu vou te passar os contatos dos psicanalistas que eu formei lá, do doutor Maurício, que é um monge, um monge franciscano, do doutor Ronaldo, que tem uma clínica. Eu passo o contato e a pessoa vai, mas a minha mãe, ela não quer ir no psicanalista, então a sua mãe vai continuar na depressão, porque ela não quer. Então, quando a pessoa quer, é diferente. É muito interessante, sabe, Josi, quando a esposa marca a terapia para o marido. Não dá certo. Eu atendi, por exemplo, um marido que ele era dependente de cocaína. Ele era cocainômano. E os filhos já tinham saído de casa, e os filhos falaram com a mãe, você só quer ficar com o papai, só fica, nós estamos indo embora, porque eu vou levar meus irmãos. Um foi primeiro, deu certo, e depois ele levou os outros. E a mãe, num amor adoentado por aquele homem, que é uma coisa que a gente não consegue entender, quer dizer, a psicanálise entende, Freud explica, e aí ela, então, encaminha o marido para terapia. Eu disse a ela, quem precisa de análise é você, não é seu marido. Você tem que entender por que você está com ele durante tantos anos. José, ele sai na sexta-feira, ele vai na gaveta do comércio que eles têm, o restaurante, ele esvazia a gaveta e vai embora, some. Tchau. Aí volta terça-feira, um trapo. Cheira tudo que ele tem ali, dorme na rua, aí volta na terça-feira. Então, quer dizer, aí ela tem que entender por que ela está com ele. Aí não, ela manda ele. Aí quando ele chegou para conversar comigo, sabe o que ele fez? Ele cruzou o braço. Quando a pessoa cruza o braço, ela está dizendo assim, eu não quero falar com você. A cruzada de braço é uma maneira de defesa. Então eu falei, não vai sair. Eu pensei, ele só veio porque ela deve ter ameaçado separar dele. Mas ele veio essa sessão, aí eu falei para Jair, a próxima, ele vai adiar dizendo que está com problema. Aí quando chegar na data que ele adiou, ele vai dizer que ele não pode ir naquela data e vai marcar outra, até que ele não vai marcar mais. Ela, por que você está dizendo isso? Estou dizendo isso porque ele não quer mudar, quem quer é a mulher. E foi o que aconteceu. E é o que sempre acontece. No entanto, quando a pessoa quer, aí é diferente. É o caso do Dimas. Senhor, lembra de mim? Por favor, lembra de mim. Pronto. Tinha um programa na Rede Record, não quero aqui fazer propaganda, mas era um programa que não passa mais, não. O nome do programa era Jesus. Só que não tinha Jesus, Josi. Era muito interessante. Falava das pessoas que tiveram milagres com Jesus. Então Jesus não aparecia.
Aí mostrava a trajetória da pessoa até ela chegar em Jesus. Então ela tinha todo um esforço para chegar até ele. Por isso ele dizia, sua fé te curou. Ele não falava, eu te curei. Sua fé te curou. O seu esforço te curou. Quando a pessoa vai no meu curso e fala assim, o Aloysio é excelente psicanalista. Eu digo, não sou eu, você que é um excelente paciente. Não, Luiz, mas com 2 meses minha vida mudou. Isso é psicanálise, não sou eu. Graças a Deus que eu pego os pacientes bons. Porque tem uns que não quer nada com nada. E vão dizer, aquele psicanalista não vai lá. Não é o psicanalista, é ele que é ruim. Que não quer mudar. E aí, por exemplo, eu ficava assistindo aquele programa, eu adorava. Eu chegava da faculdade, na época eu dava aula na faculdade, então eu já ficava, era mais ou menos depois do horário da faculdade, dava certinho. Chegava em casa, botava comida no prato, sentava na frente da televisão, que é uma coisa que nunca é recomendável, eu digo, você nunca faça isso em casa, e aí eu ia assistir o programa. Por exemplo, tem um homem que ele era tetraplégico. Todos o conheciam, desde criança. Ele era tetraplégico. Então, ele ficava na cama. Ele não levantava da cama para nada. E aí, ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade dele. Que o pessoal dava notícia. Ó, o Nazareno vai passar aí, hein? Aí todo mundo ia para a rua para encontrar com ele. Eu vejo uma cena parecida com o Papa Francisco, né? E aí, ele falou com os amigos assim, me leva até Jesus. Aí os amigos pegaram a cama, ele só podia ir na cama, porque ele era tetraplégico. Quando chegaram na porta, Josi, a cama não passou. Aí quer dizer, já era, né? Não, mas o homem não se deu por vencido, não. Ele falou, me leva até Jesus, mas não pode, meu amigo, sua cama não passa. Ele falou, pelo telhado. Olha isso. Os caras arrancaram as telhas e tiraram ele por cima. E colocaram ele nos pés de Jesus quando Jesus ia passar. Aí Jesus falou, pode levantar, levanta e anda. E ele levantou e andou. A sua fé te curou. Sua fé te curou. Caramba, não é lindo? O samaritano tinha um lago na Samaria que era o seguinte, diziam que havia um momento que a água subia. Devia ser o nível algum efeito, né, da água, as ondas, sei lá, subia. Naquele momento que a água subia, se alguém entrasse e tomasse banho ali daquela água, Josi, ele era curado. Só que o cara era deficiente físico. E ele, então, quando a água subia, ele falava, me leva. Só que os que tinham perna, corria, e entrava, ninguém carregava ele, se curavam. Aí quando eles iam pegar ele, a água já tinha baixado, já era. Aí quando passou Jesus, ele falou, pois é, Senhor, a água sobe, mas eu não consigo chegar até lá. Ele falou, por quê? Porque eu quero ser curado, você quer? Levanta então. E o cara levantou. E os cegos? Eu era cego, agora vejo. E o leproso? Vá até o sacerdote e mostra seu corpo. E o cara mostrou, o corpo dele estava limpinho. Então, é um tratado psicológico de esforço. No momento nenhum ele diz assim, ó, pode vir. Aonde é que está fulano? Ah, eu vou na sua casa, que eu vou te ajudar. Não, tinha que ter o esforço da pessoa. Por isso, eu nunca atendo em casa. A não ser que seja uma pessoa acamada. Aí, para evitar que as pessoas tenham que carregar nas costas até o consultório, eu vou até lá. Mas uma pessoa está com depressão, tem que ir lá no consultório. Porque se a pessoa não te deslocar, ela não quer ajuda. O primeiro passo tem que partir sempre Tem que partir sempre dele. Então, assim, e aí, Jesus as pessoas tinham que ir até ele. E isso era muito legal. Como é que tá a hora aí? Nosso tempo estourado, Aloysio. Sempre, né? Para encerrar o nosso programa, então, qual o primeiro passo, o nosso passo para esse Natal na visão do Aloysio Silva? Que a gente possa deixar aí para os nossos ouvintes. Tá bem, né? Meus amigos. Já que esse é o nosso último programa do ano, eu quero te convidar a usar esse mês de dezembro que se inicia para meditar. Meditar sobre as coisas que nós fizemos e que nós não gostamos de ter feito.
e anotar essas coisas para que a gente não faça mais. Se a gente magoou alguém, se a gente disse coisa que não devia, é tempo da gente telefonar, procurar a pessoa pessoalmente, né? Convidar para um café e nos libertar dessa culpa. Meditar também, sabe, Jô, sobre o que deu certo. Que deu certo. E avançar nesse projeto. Lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise, a gente criou o Centro de Pesquisa. Então, no próximo ano, vocês terão uma surpresa aí, o meu público. Um livro chamado Desejo, com base na psicanálise, que são histórias clínicas de vários psicanalistas, ao todo são 10 comigo, 200 páginas do livro, que é o primeiro filho do Centro de Pesquisa da SBP. Então, no ano de 2018, a gente tem essa vitória e a gente vai continuar nessa área. Então, aquilo que você fez, que você acha legal, continua. Sabe? Sonha. Sabe? Planeja o que você quer para o ano vindouro. O seu destino está na sua mão. Você pode ter o que você quer. A vida, vou lembrar aqui o meu amigo Célio Silva, a vida é um garçom. Ela te dá o cardápio. E você escolhe o que você quer. Escolha uma vida leve. Escolha uma vida tranquila. Escolha uma vida de generosidade. Escolha uma vida de gratidão. Tenta ficar mais próximo das pessoas que você ama. Tenta tomar um café, dizer que você ama, agradecer pelo que ela fez por você, sabe? Aproveita. Isso é o encontro com Jesus. O menino Jesus vai nascer no seu coração na medida em que você se adaptar à mensagem psicológica do Evangelho. E a mensagem psicológica do Evangelho é: meu jugo é leve. É suave. É suave. Meu fardo é leve. Então leve a vida leve. Não se preocupe. Confia. Leva a vida leve. A vida é leve. Vai dar tudo certo no ano que vem. Meus filhos vão ter saúde. Meu trabalho vai prosperar. Sabe? Veja com leveza. A vida é leve. Gratidão atrai gratidão. Leveza torna a sua existência suave. E é isso que a gente Faça suas escolhas, querido ouvinte, você que nos acompanhou nesse programa. Lute por elas. Isso. Né? Sempre. Então, outra coisa de 2018 foi o programa. Eu quero aqui de público agradecer a Josi por ter... Sabe, quando eu falei para a Josi, primeira vez, a gente estava num almoço de família, alguma coisa. Não lembro, alguma coisa que eu estava na casa da Josi. E, de repente, quando eu falei do projeto para a Josi, eu falei de forma despretensiosa. Porque eu já fiz parte desse projeto numa outra rádio, que a pessoa não valorizava. Depois eu tentei levar para uma rádio, que a Josi até citou hoje aqui. E aí o pessoal ficou perguntando como é que seria o lado comercial. Eu digo, eu não entendo na parte comercial. O que eu sei é falar de psicanálise. E aí quando eu falei do projeto para a Josi, o olho da Josi brilhou e ela abraçou. E ela conversou com o Fernando, que eu não conhecia, e a Regina, que são pessoas fantásticas, são amigos hoje. E sabe, essa rádio me deu a oportunidade de estar próximo das pessoas aqui de Alfredo Chaves e região, porque a audiência da rádio é lá em cima, a audiência do programa também, e foi um projeto que deu certo. Então, minha gratidão, Josi, profundamente. Nós a você. Parceria para o ano que vem, 2019. Pois é, vamos continuar lutando, pois né? Exato. A você, o Lázaro, né? A toda a sua família, o meu querido genro, Sérgio, a Viviane, que me apresentou você, né? Você e o Lázaro. Ao Fernando, esse empreendedor extraordinário, que faz uma rádio comunitária que deixa espaço, deixa rastro de luz por todo esse povo aqui de Alfredo Chaves e região. A luta constante, correndo atrás, a Rádio Poste, o sonho da TV, e ele pode contar comigo sempre, porque é um grande empreendedor. A Regina, que é essa administradora extraordinária, que fica ali nos bastidores, e é ela que dá todo o suporte para o Fernando, porque o Fernando é um sonhador, e a Regina que administra. Não é assim? É assim que eu vejo como psicanalista. E eu sou profundamente grato a esse casal aqui da rádio,
cultura, que eu já considero da família. A minha gratidão à Biofarma. As pessoas não me conhecem pessoalmente, gente. Não, a Luísa fez um acordo e tal, comercial com a Biofarma. Não. A Biofarma, de novo, com o olhar empreendedor, a Biofarma pessoa. Eu trato de saúde, e psicanálise é saúde, então eu vou patrocinar o horário do programa. Então, minha gratidão à Biofarma, minha gratidão à Boldrina, ao restaurante Boldrina e à Central do Pão, porque a gente entra no horário deles, às vezes até sem pedir licença, e eles nos permitem aí, com muita generosidade. Então, minha profunda gratidão, a profunda gratidão aos ouvintes, aos novos amigos que eu fiz de Alfredo Chaves. Aqui eu estou em casa, porque minha filha mora aqui, minha netinha mora aqui em Cachoeira Alta. Então, diz assim: quando você cuida do filho, a minha boca você adoça. É mais ou menos assim. Muita paz a todos, tenham um Feliz Natal, uma virada de ano cheia de paz. 2019 estaremos firme aqui. Com mais novidades. Com mais novidades, é verdade. Tchau, tchau, o Facebook, tchau, tchau, nossos amigos, né, da 98.5. Vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural e já eu tô de volta. Rapidinho. Aqui, Bogas. Quem mais aqui? Vou citar todo mundo, viu, pessoal? Quem tá aí vai ver o nome citado aqui. Vamos lá, vamos começar pelos últimos aqui. A Yara Correia. Yara, nossa colega agora, né, Josi? Yara, a Josi tá mandando pra você aí, ó. Legal, Yara tá sempre seguindo aí. O Mogas, obrigado pela contribuição, viu, Chico? Fábio Duarte. Oi, que bacana, muito bom esse vídeo, lindo. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fabiano Duarte. Dalva Maria Areia, irmã Dalva. Lindo programa, parabéns. Obrigado, querida. Lavínia Maria Fafá Carvalho. Bom dia. Amém, bom dia, diz Fabiano Duarte. Cláudia Andrade. Ei, querida Cláudia, Deus te abençoe. Adriana Montovanelli. Maritza Costa. Um abraço, Maritza. Merino Francisco Isco. Bom dia. Renato Fragoso. Quem mais? A Dalva, já falei. Irmã Dalva. Antônio Augusto Monteiro. Bom dia, Antônio. Karina Mareto. Bom dia. A Yara, já falei. Quem mais? Francisco, já fiz a pergunta. Vanderlei Campbell. Tá sempre aí, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. A gente vai tentar manter essas atividades aí nesse horário, só que de casa. Minha querida amiga, a doutora Risonete, advogada. Somos amigos há 40 anos, hein, Risonete? Desde a adolescência. Obrigado, querida. Deus abençoe sua família. Maria Jesus, bom dia, Maria. Leci Nascimento, Eduardo Martins, Viviane Dai, abraço aí para você, Viviane, para todo mundo de Nova Venécia. Arthur Antunes, Natasha Fiel, minha colega, também sou fã da Natasha. O programa da Natasha aí pelo Facebook às 15 horas, gente. Uma psicanalista fantástica, coach, né? Trabalha muito com a alma humana. Doutora Natasha Fiel. Bruno Santana, aí professor Bruno, referência na educação física. Zilda Gomes, olá Zilda, bom dia. Neiva, minha querida Neiva de Alegre, um abraço aí para o Roberto, Neiva, e para a Maiara, um abraço. Quem mais? Então, pessoal, nos vemos então na próxima terça-feira, ok? Tenham um excelente dia, fiquem com Deus.